Nesse vídeo eu vou te falar se o Ancelotti vai ou não vai conseguir dar um jeito na seleção. Mas antes, olá, meu nome é João Pedro e se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal para receber aqui a nossa contagem regressiva até a Copa do Mundo. Todos os dias eu vou estar postando um vídeo a respeito de alguma coisa, sobre alguma curiosidade, alguma coisa sobre a Copa e até mesmo alguma informação a respeito da Copa do Mundo e também da nossa seleção brasileira. E também, além disso, deixe seu like, comente aqui no campo dos comentários alguma dica, alguma informação ou alguma coisa que você acha que seja interessante que faltou aqui no vídeo. Coloca aqui no campo dos comentários. E no vídeo de hoje eu vou te falar se o Ancelotti vai ou não vai dar um jeito nessa seleção. E o que você acha, já vai colocando aqui no campo dos comentários. Eu vou dar like na sua resposta. A primeira coisa que conta a favor do Ancelotti é que ele já tem experiência, não só com grandes jogadores, mas também com grandes equipes. Não só na questão de qualidade, mas também de serem grandes equipes mesmos. Por exemplo, ele já trabalhou no maior time do mundo, que é o Real Madrid. Ele já trabalhou na Inglaterra, em grandes clubes. Também já trabalhou no Everton, que não é um time tão grande, mas também já trabalhou no Chelsea, já trabalhou na Itália, já trabalhou no Milan, já trabalhou com diversos times e também foi campeão com esses times. Acredito que isso é o diferencial dele. Em todas as ligas que ele trabalhou, ele conseguiu ser campeão, conseguiu extrair o melhor dos times, sendo que eram grandes times e também grandes times com grandes jogadores. Principalmente o Milan, que ele também jogou e também já teve experiência como jogador e também já teve a experiência como treinador e conseguiu ganhar título da Champions League como jogador e também como treinador jogando pelo Milan. Então eu acredito que isso é questão de ele ter experiência não só com grandes jogadores, mas também em grandes equipes, e grandes equipes não só taticamente, mas também grandes equipes no sentido de ter uma camisa pesada. Acredito que vai sim ser o diferencial, porque a seleção, ela é um time grande, ela é uma seleção grande, ela é a maior seleção do mundo e ela precisa de um técnico que saiba o real tamanho desse time, que saiba o real tamanho da seleção para colocar essa seleção no eixo, para colocar essa seleção no lugar que ela merece, que é o de ter uma seleção competitiva, uma seleção que vai bater de frente com os melhores, mas que também vai jogar e se impor de acordo com os adversários e também nas principais competições que a seleção disputar. A segunda coisa que faz o Ancelotti também ser um bom treinador para a seleção brasileira é que ele tem uma relação muito boa com os jogadores brasileiros. Ter uma boa relação com os jogadores brasileiros é algo positivo, não só porque ele vai entender as características do jogador, mas também vai entender as características daquele jogador fora do campo. Se ele é um jogador que é reativo, se é um jogador que não consegue se controlar, ele também consegue entender essa questão de comportamento, e isso é muito importante. Por exemplo, alguns técnicos europeus não conseguiriam ter essa mesma qualidade, essa mesma capacidade de liderança igual o Ancelotti, porque muitas vezes não consegue lidar com jogadores brasileiros. E um exemplo de treinador que não consegue lidar com jogadores brasileiros é o técnico Van Gaal. Ele tem uma relação muito conflituosa com jogadores brasileiros e muito provavelmente nunca poderia treinar a seleção brasileira, não só porque ele não gosta dos jogadores brasileiros, não sei se é só por características e também por questões pessoais de não gostar talvez dos comportamentos, mas o Van Gaal é um tipo de treinador que não gosta e que não consegue lidar com outros jogadores, principalmente com jogadores brasileiros. E acredito que treinadores assim não seriam legais para ter na seleção, principalmente numa seleção que precisa de um treinador que não só entenda de tática de futebol, mas também consiga entender os jogadores. Porque se o treinador não consegue entender essa questão do jogador, essa questão mais pessoal e não só a tática, ele acaba perdendo o grupo. Um exemplo de treinador que sempre perde o grupo, que não consegue lidar com os jogadores na questão emocional, na questão psicológica, é, por exemplo, o treinador Sampaoli, que já treinou a seleção, por exemplo, da Argentina, que tinha diversos jogadores bons, por exemplo, Messi, Di Maria, e não conseguiu extrair o melhor desses jogadores. Então, é muito importante o treinador, além de ter uma capacidade boa de tática, de entendimento tático, dele também ser um treinador que vai conseguir
tirar o melhor daquele jogador, não só da parte tática, mas também da parte emocional dele, de saber recuperar o jogador, de saber colocar o jogador na melhor função e também conseguir fazer o jogador ser resiliente ao longo do jogo, mesmo diante, por exemplo, de adversidades, como, por exemplo, às vezes o time tá sofrendo muito na defesa, ou o time está num momento pior, ou o time está atrás do placar. Acredito que ele é um treinador que ele consegue fazer o time responder bem a essas situações e acredito que ele vai conseguir extrair o melhor dessa seleção. O terceiro ponto que conta a favor do Ancelotti é que ele é um treinador estrela. O que é ser um treinador estrela? Ser um treinador estrela é basicamente ele ser um treinador que é um treinador que ganhou tudo. Ele não precisa treinar a seleção para se demonstrar que ele é um grande treinador. Talvez seja um dos melhores da história do futebol. Então, por isso já demonstra que ali vai ter uma hierarquia e que muito provavelmente, além dele saber manter o vestiário, saber entender os jogadores, ele também tem a hierarquia dele, de que ele sabe que ele é um bom treinador, de que ele tem qualidade, de que ele é campeão, de que ele é vencedor. E o treinador, ele precisa disso. O treinador precisa demonstrar que ele é bom, não só pela capacidade tática de engajar o grupo, mas também pelos resultados que ele demonstra. Um treinador que só tem a questão da tática e também do comportamento, da gestão de grupo, ele é bom, ele vai ser bom, mas ele também vai precisar dos resultados, como a gente viu, por exemplo, nas últimas duas Copas. Nas últimas duas Copas a gente tinha um treinador que era muito bom, que era o Tite. Pelo menos nos 2 ciclos o Tite foi muito bem, mas quando chegou no momento dele ser o cara que ia resolver, de fazer a mudança, de fazer a estratégia, de passar de tranquilidade para os jogadores no momento do jogo, ele não conseguiu fazer isso, diferente do Ancelotti, que pode fazer isso de uma maneira muito mais perspicaz, não só porque ele é um treinador gringo, não só porque ele é um treinador da Europa, mas também porque ele já tem essa expertise, ele já tem esse conhecimento, ele já passou diversas vezes por situações de adversidades, por exemplo, de saber o que tem que fazer para conseguir ganhar um jogo, principalmente ganhar um jogo de um adversário mais difícil que ele. Se a gente pega o Real Madrid, que ganhou as últimas Champions, a gente vê que o Real Madrid não era o time que jogava mais bola em algumas situações. Por exemplo, nos jogos contra o City, muitas vezes o City conseguiu jogar muito mais do que o Real Madrid. Mas só que o Real Madrid foi lá e fez o que ele tinha que fazer, que era conseguir o resultado. E ele é um treinador que vai conseguir fazer isso, que vai ter essa expertise e que vai conseguir fazer essa mudança no momento certo e saber quando que tem que fazer uma mudança, quando que tem que fazer outra, quando que tem que chamar a atenção do jogador, quando que tem que mudar a posição do jogador. Ele vai saber fazer essas questões muitas vezes ao longo do jogo. Mas e você? O que você está achando? Você acha que o Ancelotti vai mudar a seleção, que ele vai dar um jeito na seleção e que ele vai conseguir chegar longe na Copa? E principalmente, você acha que o Ancelotti vai ganhar a Copa? Eu acho que sim, eu estou muito confiante. Ele é um treinador muito bom, ele é um treinador que tem experiência, que ele sabe lidar com o grupo, que ele entende de questões táticas e que também ele é um treinador que tem muitos resultados. E isso a gente não pode negar. Ter resultados, além de ter uma boa tática, uma gestão de grupo, para mim é uma coisa que é muito importante para um treinador ser considerado um bom treinador. E se você concorda comigo, coloca aqui no campo dos comentários. Por esse vídeo é isso, deixe seu like e até a próxima.